Olá, você que nos acompanha, bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Socorro Professor, um diálogo dedicado a falar sobre a Lei Lucas e primeiros socorros no ambiente educacional. Quero agradecer aqui a todos aqueles que fazem esse diálogo acontecer, a Luz Treinamentos e o Instituto Luz, o Grupo Coringa, um grupo há mais de 55 anos fundado em Arapiraca, que presta um serviço entregando produtos de altíssima qualidade para todo o Brasil, também ao Connect Cursos, que oferece cursos profissionalizantes em diversas áreas como hardware, informática, assistente administrativo. Estamos aqui hoje no espaço Sou Mais Luz Podcast, da Luz Treinamentos. Se você quer montar seu podcast, entre em contato com a produção, que você terá aqui na Luz Treinamentos, no espaço Sou Mais Luz, um espaço excelente para você trazer o seu diálogo para a comunidade. Bom, hoje estamos aqui com o Wesley que é conselheiro tutelar. Grato. Eu já fui, Wesley, conselheiro tutelar, entendo a grandeza do papel que vocês exercem e hoje vamos falar sobre o papel do conselheiro tutelar frente à Lei Lucas. Quer dizer, quem deve ser o guardião da Lei Lucas? Quem é aquele que, dentre todos, que na verdade a sociedade inteira deve levantar a bandeira da Lei Lucas? É um dever de todos. Garantir que o espaço educacional seja um espaço seguro. Mas, na minha visão, o conselheiro tutelar, como garantidor do direito de criança e de adolescente, ele deve garantir a efetividade dessa lei. Então, hoje, vamos falar um pouco sobre como pode ser a intervenção do conselheiro tutelar para a garantia da efetividade da Lei 13.722 de 2018. Wesley, queria que você se apresentasse, quem é você, quais são os trabalhos que você tem realizado. Perfeito. Primeiro, gratidão, Cleverton, por este convite, né? Eu acho que esse aqui é um espaço riquíssimo de discussão e que contribui diretamente para a segurança de nossas crianças. E aí fico muito feliz enquanto conselheiro tutelar, já há 9 anos, que tive a honra de atuar com você naquele momento e que ali protegemos muitas vidas. E hoje continuamos nessa missão. E aí você traz algo muito importante, né? De quem é essa atribuição e essa responsabilidade. Ora, inicialmente, o Estatuto da Criança e Adolescente coloca como dever de todos. Isso é fundamental. Contudo, existem os agentes políticos que protegem essa criança, que é o conselheiro tutelar. Por isso que no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069, institui ao conselheiro essa responsabilidade de fiscalizar, de garantir e de defender. Por isso que a gente fala da proteção integral. Né, a integralidade desta proteção. Sim. Então o conselheiro tutelar tem sim essa prerrogativa de observar essa lei e fazer com que o Estado cumpra com aquilo que está posto na lei. Sim. Agora é importante também que a sociedade tenha conhecimento, porque eu só consigo cobrar aquilo que eu também conheço. Sim. E aí esse espaço aqui contribui diretamente para isso, para a sensibilização dos pais responsáveis no sentido de dizer, a escola do meu filho é um ambiente seguro? Perfeito. E aí é fundamental essa discussão. Esse talvez seja um dos grandes entraves para a efetividade da Lei Lucas. Quer dizer, a população não sabe que a escola em que o filho está estudando tem a obrigação legal de saber preservar a vida dele diante de uma emergência, de saber prestar os primeiros socorros. E aí, porque a população não sabe, a população não cobra. E porque a população não cobra, não são todas as escolas, infelizmente ainda são poucas, que cumprem com a lei. Né? Okay. É por isso que eu entendo, Wesley, que assim, o Conselho Tutelar, ele tem esse papel, sabe, de, sendo garantidor do direito, ele tocar nesse ponto, de dizer, as escolas que estão na minha região, quer dizer, sob a minha vigilância, eu que sou vigilante do direito da criança e do adolescente, as minhas escolas estão protegendo esses meus pequenos. Então, assim, aqui em Arapiraca, nós somos quantos conselhos em Arapiraca? São 2 conselhos, 2 regiões administrativas, 1 e 2. Perfeito, perfeito. Aqui em Arapiraca, veja, a nível de prefeitura, a gente vê que é feito capacitação. Sim, a nível particular, algumas escolas fazem também capacitações, mas hoje o conselho não tem um mapeamento dessa abrangência. Não tenho, acredito que essa é uma realidade, Cleverton, nacional. Muitas das vezes, a gente tem que perceber a realidade, por exemplo, do Brasil no sentido
do quantitativo de conselheiros, né? Ou seja, nós temos uma cidade aqui em Arapiraca de quase 240 mil habitantes, Sim. se não me engano, no último censo, para 10 conselheiros. Para além disso, nós temos, infelizmente, uma prática de se instituir, de se criar leis e não trazer a evidência dessa lei para a sociedade. Tanto é que nós estamos hoje numa discussão de uma lei de 2018 Sim. e que, em diálogo com alguns colegas da rede, né, de profissionais, os diretores escolares, eles afirmam que alguns profissionais fizeram essa formação, mas que não há uma implementação, ou seja, formação por formação. Se eu não coloco isso em prática, de nada me serve. Sim. Então, diante dessa inanição, às vezes, dessa pouca efetividade de colocar em prática a lei, acaba que a gente, muitas das vezes, utiliza força maior naquilo que a gente já faz no cotidiano, que é proteger crianças de abuso sexual, de espancamento e de tantas outras violências. Contudo, esse caso da Lei Lucas, ele não se torna menos importante porque a gente está dizendo que crianças morrem por não ter um protocolo, por não ter um conhecimento, aquela pessoa que poderia salvar aquela criança naquele momento. Então, ela não é mais e nem menos importante que qualquer outra lei. No sentido que a gente vê que toda lei ela surge de uma necessidade. Se a gente falar no dia 18 de maio, ele surge de quê? De uma criança, Araceli, que foi morta, foi inicialmente sequestrada, estuprada, espancada e morta. Né? Aí a gente vem para a realidade de Henri Borel, mais recente, 2022. Quem foi que matou essa criança? Um vereador e uma professora, que eram os responsáveis por essa criança. Né? E aí surge agora a Lei Lucas em 2018 também, que é referente ao quê? Uma criança que, se tivesse tido socorro naquele momento, estaria viva. E não é só, e aqui a gente não fala só de Lucas, a gente fala de tantos outros nomes que certamente perderam sua vida por não conhecer e não saber qual o protocolo existente referente àquela criança. Me deixa trazer aqui, por exemplo, o ano letivo 2025 começou por volta de fevereiro. E de lá para cá, Wesley, a gente fala da Lei Lucas e você fala, é muito assertiva a sua fala em dizer que não é só sobre o menino Lucas que sofreu engasgo na escola e os profissionais não souberam realizar o desengasgo. A gente está falando também sobre o menino Murilo, que em fevereiro perdeu a vida no espaço educacional. Em março, perdemos o menino Brian, também perdeu a vida no espaço educacional. Nós perdemos o menino Gael, em junho desse ano, lá no Ceará. Nós perdemos a menina Isabelle, em julho, em Jacareí, São Paulo. Nós perdemos a menina Alice, no mês seguinte. No mês seguinte, agosto, nós perdemos a menina Valentina. Quer dizer, todos os meses, a gente está perdendo vidas. Então não é só sobre lá atrás, em 2018, uma vida foi perdida. Infelizmente, isso tem sido parte do cotidiano em escolas no Brasil. E a minha grande preocupação, Wesley, é que eu não sei te dizer agora, no mês de novembro, qual vai ser a cidade em que vai ter um incidente como esse. Eu não sei te dizer qual vai ser a escola, qual a sala de aula. Eu não sei te dizer se vai ser, inclusive, na do meu filho. Então, assim, ninguém consegue garantir onde é que vai ser a próxima criança que perderá a vida numa escola. Nós precisamos garantir que todas elas estejam capacitadas. E aqui, Cleverton, eu trago algo muito importante, né? Que muitas das vezes a gente quer associar esses problemas apenas para o ambiente público, quando, na verdade, essa é uma deficiência no ambiente público, enquanto escola pública, no ambiente privado, né, das escolas. Uma outra situação que o nosso diálogo aqui não é culpabilizando nenhum profissional. Ou seja, eu sou um defensor da educação, eu sou professor de formação, e eu digo que existem heróis chamados professores. Eles são super-heróis, porque o professor ele recebe uma responsabilidade e uma carga muito grande, não só emocional, mas para preparar uma criança para o exercício da cidadania no contexto social que nós estamos, é desafiador, né? E aí o que cabe não é só chegar, dizer tal dia vai ter uma formação, junta lá 200, 300 pessoas, coloca um profissional e diz, agora vocês estão prontos, sem sequer ter uma prática, sem sequer ter um exercício, que aquele professor diga, entre teoria e prática,
A teoria ela é fundamental, mas a prática Sim. também ela é, né? Sim. Então, o que acontece? Não é culpa dos professores se em algum momento não houve tal... e sim, é um problema de gestão Sim. e de governo. Sim. No caso dos professores do menino Lucas, a gente não dá pra dizer que eles foram os vilões da história. Exato. Quer dizer, eles apenas não foram capacitados para. A formação deles foi em educação. Perfeito. Eles, desde a formação, não tiveram treinamento em primeiros socorros. Então, a Lei Lucas, ela, na verdade, ela não vem para vilanizar, apontar o dedo na cara do professor, dizer, ó, você é culpado pelas mortes das crianças. Não. Vem dizer, olha, professor, você lida com vidas. Eu vou te entregar agora uma ferramenta para você protegê-las. Eu vou te entregar um treinamento em primeiros socorros. E aqui, Clever, a gente traz um ponto muito sensível e importante, que é a manutenção do espaço escolar. Porque a gente não está falando apenas de engasgos, né? A gente está falando de tudo aquilo que coloca a criança em risco no Sim. ambiente escolar. Sim. Então, por exemplo, como está a questão da acessibilidade no ambiente escolar? Como estão os corrimões, se tem ferrugem, se ali tem coisas pontiagudas que machuquem aquela criança, se uma criança dessa quebra um pé, porque a gente sabe que criança ela brinca, ela corre, qual o procedimento que vai ser adotado pela escola de socorrer? A quem eles vão ter que ligar? Então, infelizmente, esses protocolos que tem na Lei Lucas, ele não é, inclusive, Cleverton, eu entendo que esta lei ela deveria estar posta em todos os ambientes escolares a acessibilidade não só Sim. dos estudantes, dos alunos, como também dos responsáveis. Sim, sim. Então era para na frente da escola ter essa lei, era para dentro do ambiente Sim. escolar ter essa lei posta, para que as pessoas dissessem, olha, então eu sei que se acontecer algo com meu filho, eu sei que ele, por mais que tenha acontecido um acidente, ele vai ser socorrido da forma que deve ser, e que aquilo garante o bem-estar daquela criança. E o que você traz, Wesley, é artigo da Lei Lucas. Em um dos artigos da Lei Lucas, ela diz que o espaço educacional tem que fixar em local visível a sua certificação, seu treinamento em primeiros socorros. E lá vai estar dizendo, esta instituição está capacitada para agir em primeiros socorros. E os profissionais habilitados são estes aqui. Mas eu confesso para você que eu desconheço ter entrado numa escola e ter visto em local visível um certificado de treinamento da Lei Lucas. Infelizmente. Tanto é que quando isso acontece, vira matéria. Né? É tão difícil, por exemplo, inclusive aos próprios estudantes dar uma atividade de primeiros socorros. A gente vê que quando acontece vira matéria porque é algo atípico, quando na verdade deveria estar no currículo. Sim. Deveria estar no currículo, o que é a criança, como ela age diante de uma situação também, apesar que ela não tenha a responsabilidade, mas ela pode ali através de um protocolo saber como lidar com Sim. aquilo. A quem ela deve acionar se perceber que um colega se machuca, a Sim. quem ela pode pedir socorro, e tudo isso contribui para um ambiente de segurança. Em 2012 foi feita uma lei nacional que diz aqui, ó, Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas. Sim. O que acontece? É esse dia que tem que se fazer uma vistoria nos brinquedos Perfeito. da escola, como gangorras, quais as manutenções são necessárias para que aquele ambiente fique seguro para aquela criança, as condições da instalação elétrica, edificação, tudo tem que ser observado nesse dia. Então, assim, é um dia que eu faço um monitoramento em todo o ambiente escolar e digo, olha, por quê? Se tem um fio exposto, é um risco eminente de acidente ali para uma criança. Agora, o que acontece? Infelizmente, por falta de prática e de fazer cumprir a lei, não há um órgão que chegue e diz, hoje eu vou fazer. Vamos pensar na realidade de Arapiraca. Eu não se lembro do último censo, eu sei que passam de 200 escolas, 230 alguma coisa, se não me engano. Só da rede municipal aqui são cerca de 90. Isso, juntando as duas redes, e aí junta particulares, para fazer uma fiscalização em todas essas instituições. Como seria? O Conselho Tutelar, tendo apenas 2 regiões administrativas, conseguiria fazer uma vistoria dentro disso? Então é preciso que comece a se perceber a necessidade de ter um órgão que fiscalize. Sim. Wesley, no caso, por exemplo, a gente sabe que existem várias instituições que poderiam colaborar numa missão como essa, de, por exemplo, fazer um mapeamento de como é que está sendo, de fato, implementada a Lei Lucas nos espaços educacionais aqui no nosso município. A gente pode contar com vários parceiros, como, por exemplo, o próprio CMDCA, Conselho Municipal de Direitos, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação, como o Fórum Municipal de Educação. Que outros parceiros, que parceiros você enxerga que, se fosse assim, uma reunião para definir, por exemplo, um trabalho de garantia da Lei Lucas no município, com quem poderia contar? Olha, eu tenho uma percepção, e aí eu entendo
que existem iniciativas que o município ele pode adotar que contribuem diretamente nessa proteção. Vamos falar, nós temos profissionais excelentes que são os bombeiros civis. Ora, a gente pode, e a gente consegue isso na Câmara de Vereadores com muita facilidade, de aprovar que cada escola tenha um bombeiro civil. Imagine como seria riquíssimo para a segurança dessas crianças. Né? Porque o bombeiro, ele não vai só socorrer, ele vai olhar todo um contexto ali ao redor. Ou seja, para além da formação desses profissionais, nós teríamos um profissional capacitado naquele ambiente que vai trazer segurança para aquelas crianças. Sim. E ainda digo mais, para além de só as crianças, mas os profissionais que lá atuam. Para toda a comunidade escolar ali. Temos o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o próprio Conselho Tutelar, temos o Ministério Público. Né? Então, todos esses órgãos, eles são fiscalizador, né? Então, ou seja, eles podem ir no ambiente escolar e dizer, deixa-me ver como o Conselho Tutelar, em sua maioria, diante da demanda, ele atua a nível de denúncia, né? Quando chega uma denúncia para nós, por exemplo, tivemos uma denúncia que crianças estavam fora da escola, conseguimos resolver. Diante da demanda, contudo, não impede também de fazer esse trabalho preventivo nas instituições. Sim. Agora, como eu digo, é um dever de todos, né? Por isso que a lei coloca, dever de todos, com foco nesses órgãos que nós citamos aqui. Sim. Perfeito. Eu acho que assim, é um grande exemplo para o Brasil. A gente, de repente, começar a mobilizar esses atores. Quer dizer, o próprio Conselho Tutelar, o Conselho de Direito, alguém ou um coletivo precisa tomar para si essa bandeira. Quer dizer, nós temos a lei, mas quem a levanta como bandeira? Não temos, infelizmente, essa voz de defesa. Então, é uma lei que existe para ser cumprida. E a gente sabe que o Ministério Público, a princípio, ele é o grande fiscal da legislação, mas eu quero dizer um agente político. Nós não temos. Então, eu acredito realmente no Conselho Tutelar como um grande articulador de parceiros. Iniciativa. Eu queria até deixar aqui, Wesley, a sugestão de você conseguir levar aí para o Conselho Tutelar, levar para o CMDCA, a ideia de se criar um espaço aqui em Arapiraca dedicado a esse diálogo. Reunir atores para poder a gente garantir que no nosso município as nossas crianças estarão de manhã sendo arrumadas pelos seus pais para ir para a escola e que cada escola aqui em Arapiraca não só esteja capacitada para educar essa criança enquanto estiver lá, mas para devolver no final do dia. Para que a gente não venha ter um caso como o trágico, como o do menino Lucas Begali aqui no nosso município, em que um belo dia a mãe arrumou o menino para ir para a escola, acreditando que estaria entregando ele naquela instituição que todos temos como sendo uma ponte para o futuro, que ela ia entregar lá, ele iria caminhar por essa ponte, iria encontrar com o seu futuro e, na verdade, aquela escola foi a barreira dele, pela falta de capacitação em primeiros socorros dos profissionais. Então, assim, nós aqui em Arapiraca, que somos uma cidade que tem um papel muito grande na questão educacional, né? A quantidade de escolas aqui é muito grande, cada vez surgindo mais, isso é muito importante, atendemos muito e muito bem a nossa população em termos de educação, mas a pergunta é, quão seguras estão as nossas escolas? E aí a missão do Conselho Tutelar, nesta lei em especial, é trazer a horizontalidade do tema, para que esse tema ele não se centralize apenas como uma responsabilidade escolar ou como uma responsabilidade do Conselho, contando, sendo o agente político, o conselheiro tutelar, é ele esse elo de diálogo e discussão entre a rede. Então, assim, essa articulação da rede deve ser, sim, provocada por nós no sentido de dizer, e que isso não acontece a nível de Brasil. E aí essa discussão aqui nos provoca a dizer, olha, está na hora, né? Sim. Está na hora, porque se a gente tem uma lei que garante isso, nós temos toda a prerrogativa de cobrar, né? Que existam políticas dentro do município de Arapiraca que garanta a segurança desta criança. E aqui não se resume apenas a uma formação de juntar pessoas em um ambiente grande e trazer, mas de um processo cotidiano. Né, cotidiano, ou seja, tem que ser uma formação continuada. Por exemplo, tem iniciativas que podem ser excelentes, por que não fazer, por exemplo, com um colegiado de um grupo, um conselho de pais, que o foco seja exatamente ele observar como é que está o ambiente escolar no sentido da segurança dos filhos, não só os filhos deles, mas os filhos dos demais. Então esse cuidado na horizontalidade de fazer, uma vez por mês, fazer um monitoramento no ambiente escolar, né? Tem um conselho escolar
que pode também fazer esse trabalho e dizer, olha, hoje é dia, vamos colocar um dia por mês de fazer esse monitoramento, de conversar com os profissionais, de entender como eles percebem, inclusive fazer até realmente um diálogo. Se um aluno se engasgar, se torcer o que é que você vai fazer enquanto profissional? Sua fala é muito importante, Wesley, porque quantos conselhos escolares nós temos? Exatamente. Quer dizer, em cada escola nós temos um conselho escolar. Agora, se a pergunta fosse, quantos conselhos escolares conhecem da Lei Lucas? Exato. Entende? Então, quantos pais que estão presentes também nesse conselho escolar sabem? Quantas vezes ao longo do ano esse conselho escolar esteve reunido para poder discutir a segurança no espaço educacional? Então, inclusive os conselhos escolares a nível local ali da escola, eles são sim ele é um agente importante nesse engajamento para a efetivação da Lei Lucas. Sim. Porque vai ter a participação da comunidade, vai ter a participação da escola, então vai ter a representação da sociedade e a representação do governo. Sim. Ambos trabalhando pela segurança de nossas crianças. Perfeito. Então tem iniciativas que dá para a gente fazer e que não é difícil. Basta uma articulação. Sim. E a Lei Lucas eu acho ela incrível, porque assim, veja, a criança tem o direito à educação. A criança e adolescente, é importante sempre que a gente faça essa observação que a Lei Lucas não é só para o ambiente de creche, nem ensino fundamental, é também para o ensino médio, é para a rede básica inteira. Então, quando a gente fala de Lei Lucas, falamos de crianças e adolescentes. E aí é importante, Wesley, que a gente pense que o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a Constituição, garantem a esse público o direito à vida e garantem o direito à educação. A Lei Lucas, o que ela faz? Une as duas coisas. Perfeito. Quer dizer, ela vem dizer que a educação tem que ser oferecida ao passo em que se garante também o direito à vida. Perfeito. Porque quando você oferece uma escola para criança e para adolescente que ela não é capaz de garantir a vida, isso é um risco muito grande. E a mãe do menino Lucas, ela se chama Alessandra, ela fala isso. Ela diz, numa entrevista que concedeu depois desse episódio trágico, ela diz, eu não sabia do risco que eu estava submetendo meu filho todos os dias, mandando ele para uma escola que não sabia proteger a vida dele. A gente tem alguns temas sensíveis, por exemplo, quando a gente fala de transporte escolar, será que aquele profissional que está ali conduzindo aquele transporte tem essa competência de socorrer uma criança? Sim. Né? De um engasgo ou de qualquer outra situação? Então, assim, tem o transporte escolar porque é para além apenas do ambiente escolar, Sim. Né? Em qualquer situação, o cidadão ele deve saber como socorrer uma criança. E no caso do transporte escolar, por exemplo, está submetido a outros riscos. Sim. Para além da sala de aula. Se na sala de aula pode ter um engasgo, um acidente traumático, um sangramento, num trânsito, você tem um acidente que pode ter ali múltiplas vítimas, inclusive, diversos tipos de lesões. Então, o transporte escolar ele também é uma parte da escola. E aqui, Cleber, eu trago algo bem sensível, porque, por exemplo, bem é verdade que eles devem estar atentos a algum incidente naquele momento, mas, para além disso, esses profissionais devem observar como aquela criança está chegando no ambiente escolar também. Sim. Né? A gente vê muito isso, às vezes a criança chegou ali com algum hematoma e não se tenta se identificar o que ocasionou aquilo. E aquela criança pode ter levado uma queda durante o percurso da escola, que pode ocasionar uma consequência mais grave. E aí, se eu deixo de comunicar, o que é que o artigo 245 do ECA diz? Impõe penalidade ao profissional que não comunicar uma situação dessa. Sim. Então, até uma situação dessa de engasgo tem que se comunicar também. Sim. Porque aquela criança, ela incorreu num risco de morte. Quantas vezes, Wesley, a gente, porque já atuei também na função de conselheiro tutelar, foi acionado por um professor, por um diretor que teve o olhar atento de perceber que estava quente naquele dia, mas o aluno teimava em estar indo para a escola de casaco. Sim. E aí, quando esse olhar atento ele acontece, a gente vai perceber que, na verdade, havia ali um caso de automutilação. Isso. Que a vida daquele aluno estava colocada em risco. E se o professor não tem esse olhar atento, ele entende que o trabalho dele é abrir a sala de aula, receber alunos que vão sentar ali só para estudar, ele vai aplicar ali o conteúdo e depois volta para casa. Quer dizer, eu sei das atribuições enormes que o professor tem. De fato, a carga é muito grande. Mas não dá para a gente deixar de imaginar que o professor, ele cuida de vida acima de qualquer coisa. E cuidar de vida é ter também esse olhar atento de cuidado.
Perfeito. Hoje a escola, ela é uma parceira muito grande no sentido da proteção de crianças e adolescentes. Quando essa escola acerta no sentido de denunciar os maus tratos, né? Porque isso também é garantir vida diretamente, ela salva aquela vida. Quando ela se omite, aquela vida ali, ela pode ser perdida. Então, olha a responsabilidade que traz para nós profissionais. E agora, essa responsabilidade, ela não pode ser vista como um peso, mas sim como uma missão. Sim. Né? Ou seja, você se colocar como conselheiro, você sabe que você vai receber ameaças, né, intimidações, que é natural da nossa função, porque nós, muitas das vezes, enfrentamos situações bem sensíveis, como você lembra. Então, a partir do momento que eu me coloco como um professor, que eu considero um herói, todo herói ele incorre em riscos. Não é verdade? Sim. Não há um super-herói que ele não enfrente um vilão. Então, no cotidiano da missão do professor também é isso, né? Ele incorre em riscos, mas ele se coloca em risco para tirar aquela criança do risco. Então, nós nos colocamos em risco. Se alguém tiver um acidente pegando fogo em algum ambiente, você vai colocar a sua vida em risco para salvar. E quando você aceitou essa missão, você tinha ciência disso, né? Então, cabe que a gente também tenha ciência da nossa responsabilidade, no sentido de dizer, se hoje uma criança sofrer algum acidente ou algo acontecer com ela, mesmo que não seja dentro do ambiente escolar, eu tenho essa missão de fazer a lei que aquele que praticou a violência, se foi um agente externo, que responda por isso, e se foi um acidente unicamente causado por uma fatalidade ou por alguma situação, eu sei como lidar com isso. Sim, é fundamental, é perfeito. E se eu imaginar na condição de professor que a minha única função é ensinar, mas como é que eu ensino para um aluno que passou por um processo de automutilação, que está passando por uma situação de depressão? Perfeito. E ele chega na escola e eu imagino que ele vai sentar ali, ele vai aprender tudo que eu vou dizer, ele não vai. A cabeça dele muitas vezes está em outro lugar. E se eu não tiver essa atenção, para acionar inclusive os órgãos de proteção, para trabalhar aquela criança, para protegê-la, no dia seguinte, eu posso nem ter essa criança mais para educá-la. Qual é a função social da escola? É a preparação para o mercado do trabalho e o exercício da cidadania. Quando eu falo em exercício da cidadania, eu estou dizendo que o meu aluno ele vai ter uma visão de sociedade, ele vai se perceber dentro de um contexto social, ele vai ter visão crítica sobre aquilo que ele vivencia, que ele vai ter um olhar mais sensível em vários aspectos da vida. Então, matemática e português não traz isso, né? Então, o estudante, o aluno, ele deve, inclusive, ter esse olhar de dizer assim, essa escola me traz segurança? Por quê? Porque se eu não ensino o aluno a pensar desta forma, ele também está incorrendo no risco. Sim. Então, o professor, ele tem, por isso que eu digo que são super-heróis, porque preparar um estudante para o exercício da cidadania é um processo diário e desafiador. Sim. É sim. Wesley, bate-papo muito bom, tá? Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, porque não dá para dizer sobre Lei Lucas sem deixar claro que Lei Lucas é direito. Perfeito. Lei Lucas é direito de criança, é direito de adolescente. E aí o guardião dos direitos da criança e do adolescente é o Conselho Tutelar. Perfeito. Eu não vejo como falar de Lei Lucas sem falar de Conselho Tutelar. Perfeito. Mas infelizmente a gente não vê ainda a nível de Brasil o Conselho Tutelar tomando parte nisso, levantando essa bandeira. Então eu quero muito que esse nosso diálogo aqui possa servir de inspiração para que muito conselheiro tutelar entenda, poxa, há uma bandeira aí a ser erguida e eu tenho parte nisso. E aqui, Cleverton, fica já também uma orientação aos pais, né, que têm os seus filhos nas escolas, conheçam a escola que seu filho estuda. Entrem, vejam as estruturas, vejam se aquele ambiente é seguro para os seus filhos. E se assim não for, que nos comunique, enquanto o Conselho Tutelar também. Porque aí, havendo essa informação, essa denúncia para nós vamos até um ambiente escolar,
E aí eu digo, a partir da realidade, por ser tantas escolas, dentro da nossa realidade, a gente não consegue, Sim. porque o conselheiro ele não se resume apenas a uma lei. Existe uma lei 8.069 que tem centenas de artigos que a gente tem que estar observando. Sim. E aí, só que o pai, a mãe ou qualquer outro cidadão, ele também é responsável pela segurança dessa criança. Sim. Agora, se comunicado a este conselho, nós temos por obrigação Sim. ir lá e ver a realidade e aí cobrar da política pública, cobrar do gestor providências para mudança de realidade. Perfeito. Como a gente já fez em vários casos aqui em Sim. Arapiraca. Quando a gente viu que a criança corria risco naquele ambiente, a gente, inclusive fora da escola mesmo, Sim. e a gente garante que aquela criança E quando tenha uma acesso. escola não faz o treinamento em Lei Lucas para saber como salvar a vida de um aluno, todos os alunos naquela escola estão correndo risco. Correndo risco. E é importante destacar que o Conselho Tutelar ele não é só um órgão que recebe denúncia e vai denunciar o diretor, denunciar o professor. Não, ele é um órgão de apoio. As pessoas têm que ver o Conselho Tutelar como um auxiliar. Olha, por exemplo, nesse caso específico, a escola do meu filho ela não cumpre com a Lei Lucas. Eu entendo que ele está correndo risco. O que eu posso fazer? Com quem eu posso contar? Conta com o Conselho Tutelar. Conselho, conversa com a direção da minha escola, porque eles precisam estar adequados à Lei Lucas. E aí, Cleverton, você traz um ponto que isso contribui diretamente para o que você está falando. Ora, se a escola ela não consegue alcançar algum resultado, gente, vamos supor, a Lei Lucas não foi implementada naquele ambiente escolar, naquele espaço, é responsabilidade de governo, de gestão, do executivo, entende? Então, assim, para que a gente, por exemplo, quando falta vaga para criança em uma escola, a gente não vai responsabilizar a escola. Porque a gente não, de forma irresponsável, não vai pegar um aluno e jogar dentro de uma escola sem ter o mínimo de condições daquela criança, porque isso também é uma violência. Sim. Mas quem é que tem a prerrogativa de garantir esse direito? É o executivo. Existe uma lei que garante e o executivo executa aquilo que está posto. Sim. Logo, a gente vai cobrar a quem é responsável Sim. pela execução daquele serviço e não a escola. Ao contrário, a escola tem que ser uma parceira do Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar tem que ser um parceiro da escola. Perfeito. Para que eles se sintam seguros quando nos acionar e dizer, olha, a gente vai ter alguém do nosso lado para nos ajudar a garantir que a Lei Lucas seja implementada, garantir que tantas outras leis sejam implementadas nesse espaço escolar. Eu mesmo, na condição de bombeiro militar, conhecedor da Lei Lucas, eu não permito que meus filhos estudem num espaço educacional que não fez a capacitação. O que eu faço? Eu vou lá e realizo a capacitação para os profissionais. Mas aí todo pai e toda mãe não consegue realizar o treinamento de primeiros socorros para a escola de seu filho. Então, assim, precisa contar com apoio. Então, olha, direção da escola, vocês estão cumprindo com a Lei Lucas? Não, nós vamos cumprir. Eu não conhecia da lei, ou então conhecia, mas aí a gente estava no calendário, mas nós vamos fazer. Ótimo. A escola resiste em fazer. Conselho Tutelar, queria o apoio de vocês aí para garantir que na escola do meu filho tivesse a capacitação. Perfeito. Então o conselho, na verdade, ele tem que ser visto como um parceiro. E vejo também Wesley como um grande articulador. Queria deixar, inclusive, aqui a sugestão para que a nível de Arapiraca, o conselho, ou os conselhos tutelares de Arapiraca, pudessem fazer alguma reunião, alguma movimentação para articular a efetivação da Lei Lucas, tanto a nível de governo para as escolas públicas, quanto também para as escolas particulares. Eu acho que vocês têm um papel muito importante nisso aí. Perfeito, a gente tem um bom diálogo com a educação e eu acho que isso, novamente, a gente vai abordar com a Secretaria de Educação e ver quais procedimentos ou o que a gente pode fazer para garantir que isso seja polarizado e seja fortalecido no município de Arapiraca. É muito positivo. Wesley, muito obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Você que está assistindo, que é conselheiro tutelar, que é conselheiro de direitos, ou mesmo o cidadão comum que conhece um conselho tutelar, chama para conversa, chama para o diálogo. Conselho, vocês têm parte nisso aqui. Vamos provocar esse movimento aqui, porque a Lei Lucas tem que ser realmente implementada para a segurança dos filhos de todos nós. Inclusive dos conselheiros tutelares, que também colocam seus filhos dentro de escolas. Você comentava há pouco comigo, antes de a gente gravar, que você vai buscar seu filho na escola ainda, né? Isso, e que eu tenho orgulho de dizer que meus filhos estudam na rede pública. Muito bom. Então, assim, eles estudam na rede pública e eu conheço a realidade da rede pública. E a gente sempre, enquanto pai, tem que estar observando como é que está o ambiente escolar. Né? Então, é isso, é a nossa função, enquanto pais, cuidadores responsáveis, e o Conselho como agente político e todo cidadão de garantir os direitos e o cuidado, né, e a proteção das nossas crianças. Perfeito, não é só sobre cuidar dos filhos dos outros, é cuidar dos filhos de todos nós.
Muito obrigado pela participação, Wesley. Está desde já convidado para outros temas no futuro. Perfeito, E muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou até aqui. Te vejo no próximo episódio do podcast Socorro Professor. Um podcast que deixa muito claro que ser professor também, eventualmente, pode precisar ser um socorrista, e a capacitação em primeiros socorros é fundamental. Até breve.